Hoje, no nosso telão, vamos gravar, Bárbara? Muito bem. Jesus, a manifestação do amor de Deus. Vamos todos dizer isso? Diga, Jesus, a manifestação do amor de Deus. Fale de novo esse nome santo. Diga, Jesus, a manifestação do amor de Deus. Diz o livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 1 em diante. Mas, no primeiro dia da semana, era um domingo, alta madrugada, você vai entender por que nós não guardamos o sábado e guardamos o domingo. Alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das suas palavras. Que nesta noite nós possamos também nos lembrar das palavras do Senhor, guardá-las no nosso coração e fazermos bom uso de tudo que o Senhor tem nos avisado, porque aquilo que Ele diz, Ele faz. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus sobre tudo e sobre todos, soberano Senhor, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é a brilhante estrela da manhã, o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Obrigada, Jesus, porque nós te conhecemos, não mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Obrigada pelo domingo, Senhor, que mudou a vida dos teus filhos, o domingo da ressurreição, o domingo, Senhor, que trouxe a nossa libertação, aquele dia maravilhoso em que o mundo inteiro não pôde, Senhor, ignorar. Aquele domingo que marcou a história da humanidade, aquele domingo que marcou a minha história, a história de cada filho teu. Obrigada, Jesus, porque hoje, domingo, nós estamos aqui para fazer memória daquele domingo onde tu vieste, Senhor, com grande poder e grande glória, se manifestar aos teus filhos, depois de ter vencido a morte, vencido o diabo, vencido o inferno, e ter sido glorificado, Jesus, para se cumprir toda a tua palavra. E essa palavra hoje há de se cumprir também nas vidas de cada um que entrou aqui, Senhor. Nós recebemos por fé este poder da ressurreição que está em nossa vida e que está aqui nesta noite, por obra e graça e manifestação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E todos que assim creem e recebem, digam amém. 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 Obrigada, Silmar. Meus irmãos amados, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, santos, irrepreensíveis, preciosos de Deus, família bendita do Senhor sobre a terra. A Páscoa, a primeira Páscoa, aconteceu há mais ou menos 4.000 anos, quando uma celebração marcou a saída do povo hebreu da escravidão do Egito para uma vida de liberdade na terra prometida. A Páscoa, a primeira Páscoa, marcou a libertação
da escravidão do Egito para uma terra que manava leite e mel, que havia fartura, que havia cura, que havia provisão total, que havia alegria, liberdade, felicidade. A Páscoa judaica tipificava a libertação genuína, definitiva, que ocorreria com os filhos de Deus de origem gentílica, que somos nós, quando Jesus Cristo, lá na frente, os libertasse através da sua morte e ressurreição. Portanto, Jesus é a nossa libertação. Jesus é a nossa saída do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é a nossa saída do mundo para uma vida feliz, uma vida de salvos, uma vida eterna. Jesus, portanto, é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa, ou seja, essa ressurreição de Cristo, a nossa, aconteceu há 2000 anos. Então, que fique claro que nós não temos nada a ver com a Páscoa judaica. Não temos que celebrar a saída do Egito dos hebreus com ervas amargas, com pães asmos, com o derramar de um sangue de um cordeiro, em passar nos umbrais da porta, em ficarmos trancados com as famílias. Nós não temos que imitar nada disso, nem fazer esse tipo de cerimônia, nem festejar a saída dos hebreus do Egito. Não somos judeus e isto coube aos judeus. Eles fazem até hoje porque eles não têm o fim da lei, porque não creram, porque o fim da lei é Cristo, mas como eles não creram, eles continuam, não creram em Cristo, como o Messias prometido, eles continuam tentando ali se agarrar aos seus ritos, às suas cerimônias, e aquela cerimônia que antecedeu a saída dos judeus do Egito, ela deveria ser lembrada ano após ano, como um memorial, para eles se lembrarem dos feitos do Senhor, da sua grande libertação. E os judeus, então, faziam isso todos os anos. Aconteceu que Jesus Cristo, vindo ao mundo, veio para cumprir a lei como um judeu, encravando a lei na cruz do Calvário e terminando com todos os sacrifícios, ritos, dias de festas, inclusive encravando a celebração da Páscoa judaica na cruz do Calvário. Fato esse que, não coincidentemente, mas por obedecer a desígnios de Deus, a determinações do Pai, aconteceu que Jesus foi entregue, passou o seu suplício, a sua via crucis, exatamente numa semana em que os judeus comemoravam esta saída do Egito, comemoravam a sua Páscoa. Então está aí feita a grande confusão no cristianismo. As pessoas não sabem muito bem por que comemoram a Páscoa. Comemoram que Páscoa? Nós não comemoramos a Páscoa judaica. Jesus, como um cumpridor da lei, estava ali fazendo a Páscoa judaica, comemorando a Páscoa judaica como um judeu. Ele comemorou a Páscoa judaica todos os anos da sua vida. Se você ler desde o começo do ministério de Jesus, quando ele começou seu ministério com 30 anos, até os 33 anos dele em Jesus, você vai encontrar a narrativa da primeira Páscoa comemorada, da segunda Páscoa e da terceira. Na terceira Páscoa, Jesus está ali comemorando, mas ele está sendo entregue. Ali ele vai para a cruz do Calvário. Então, exatamente na semana em que os judeus comemoravam a Páscoa, havia todo um clima em Jerusalém, havia gente de toda parte que chegava, havia festa, havia sempre um ritual muito importante, eles sempre soltavam um prisioneiro, não é? Um bandido que estava preso por ocasião da Páscoa, e você sabe daí a história de trocarem, não é? Aquele Barrabás por Jesus. Enfim, ali havia uma comemoração judaica. Jesus, inclusive, pede aos seus discípulos que eles vão a um lugar, uma casa que já estava preparada, preparar a Páscoa. Quer dizer, o que era isso? Preparar aqueles alimentos, aquela comida, aquela ceia, porque ele disse, será a última ceia convosco. E nesta ceia é que Jesus então bebe do cálice de vinho, come do pão, e ali, nestes elementos, ele diz, olha,
A ceia de Páscoa é a última. Acabou, eu vou para a cruz e isto se encerra. Mas vocês vão ter daqui para frente que comer este pão, beber este vinho, até que eu volte para buscar a igreja. Então, comer o pão e beber o vinho não é Páscoa, não tem nada a ver com Páscoa. É um memorial pelo sacrifício de Cristo e pela sua morte e ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Então, não é coincidentemente, mas foi exatamente naquela semana em que os judeus comemoravam a sua Páscoa. Tanto é que Jesus entrou um domingo antes na cidade, num burrinho, e as pessoas faziam festa, os que criam nele levantavam galhos, não é? Faziam festa com aqueles matinhos, e a igreja romana, então, pega esses símbolos todos e institui o Domingo de Ramos, que foi comemorado há uma semana. É isso? É verdade? E aí, essa semana toda aqui, 1000 rituais de várias religiões, enfim, de vários grupos que comemoram o cristianismo à sua maneira. Nós não temos nada a ver com os judeus, nós temos a ver com o Cristo ressuscitado. Mas é importante que você tenha esse esclarecimento. Quando Jesus vai para a cruz, ele encrava a lei. Portanto, tudo que é da lei foi para a cruz do Calvário. Nós já não tínhamos parte antes, porque não somos judeus na carne. Não temos agora nenhuma ligação, porque não existe mais a lei de Moisés. Existe agora um pacto de melhores e superiores promessas chamado a graça de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa se chama ressurreição de Cristo. Ela aconteceu há 2000 anos. Então hoje, o que o mundo celebra, para você entender por que hoje, será que foi hoje, neste domingo, há 2000 anos, nós precisamos entender o seguinte, que os judeus, quando tiveram aquela saída do Egito marcou o início da vida dos judeus, do povo de Deus, porque eles não eram nação. Eles eram escravos, eles eram pessoas que não tinham nenhum valor, não tinham nenhuma identidade própria, eles não tinham direitos. E quando eles saem do Egito, o Senhor então começa a estabelecer ali direitos. O Senhor depois lhes dá uma constituição, lhes dá uma legislação, a lei de Moisés, para nortear a vida daquele povo. E o Senhor diz, se você quiser ler lá em Êxodo, né, quando fala da saída, o Senhor diz, olha, a vida de vocês, na verdade, vai começar agora. E agora vocês vão começar a contar de agora. O ano vai começar de agora. E eles então estabelecem, naquela saída do Egito, o primeiro mês de um primeiro ano que se iniciaria a partir daquela libertação. E você vai lá atrás e você vai encontrar alguns nomes estranhos, que é o mês de Abib. Lógico que nós estamos falando em termos de judaísmo. Então, o mês de Abib, que era o primeiro mês do ano judaico, tá bem? Se você for passar para o nosso calendário, o mês de Abib, ou o primeiro mês do ano judaico, que é contado diferente, porque eles não contam o mês de 30 dias, como nós contamos, eles fazem uma conta pelo mês lunar. Então, não bate exatamente com os nossos meses. Os meses ficam defasados porque eles são contados pelas luas. Então, como eles começaram tudo novo, o mês de Abib, trazendo para o nosso calendário, coincide mais ou menos entre metade de março e abril. Acontece que, o que aconteceu? Esse mês de março e abril, aconteceu que o cristianismo, na hora que foi institucionalizado, pega então, quando aconteceu a primeira Páscoa judaica, quando deu início à saída do povo do Egito, e a Igreja Romana estabelece o mês de março-abril como sendo esse mês de celebração da Páscoa. Em outras palavras, tudo errado. Com todo respeito eu digo isso, nada a ver. Mas enfim, estão aí as comemorações há anos e nós precisamos ter uma visão clara. Porque hoje nós recebemos cumprimentos, as pessoas dizem Feliz Páscoa, amém? Não é errado, Feliz Páscoa. Agora nós precisamos entender que Páscoa é essa, o que se está exatamente comemorando, quem nós somos. Nós estamos situados em quê? Porque um dia a Páscoa cai em abril, um dia a Páscoa cai no fim de março, outro dia a Páscoa cai em outro dia. E as pessoas ficam perguntando, por que muda de dia? Por que a Páscoa muda de dia?
Então, agora você começa a entender esta analogia com o judaísmo e estas coisas que foram pegas, né, do povo hebreu e foram adaptadas ao cristianismo, que na verdade não tem nada a ver. Nós estamos celebrando em nosso ministério a verdadeira razão da Páscoa, que é Jesus Cristo. Porque aquele cordeiro que foi morto, que o sangue foi passado nos umbrais, era a lei. A lei era um pacto de sombra. A lei era um pacto de símbolo. Tudo na lei apontava, tipificava algo real que viria lá na frente. Aquele cordeiro morto, naquela véspera da saída para a liberdade, tipifica Jesus Cristo, morto com seu sangue nos lavando, nos guardando, nos libertando, para que nós saíssemos do império das trevas e estivéssemos no reino do Filho do seu amor. Está entendido até aqui? Amém. Graças a Deus. Então, é importante que os salvos, os cristãos, compreendam a razão e o propósito do nascimento e da morte de Jesus Cristo. Por que é importante nós sabermos isto? Porque existe, amados, uma verdadeira deturpação, um abuso da comercialização com estas datas, principalmente chamadas de Natal e Páscoa. Datas que mudaram sim a história do mundo. A maioria dos cristãos perdeu o foco de quem é Jesus. Não sabem nada a respeito do seu nascimento, não sabem qual é o propósito da sua vida, não sabem qual é o propósito da sua vinda a esta terra, qual o propósito sequer da sua morte. Fica todo mundo assistindo filmes nessas épocas e chorando. Ah, coitado. Ai, coitado. Ai, que dó. Entrevistaram as pessoas ao vivo lá que estavam assistindo aquele teatro, teatro ao ar livre, onde que é mesmo? Em Nova Jerusalém, lá no Nordeste. E as pessoas que assistiram disseram, ai, estou chorando, que triste, coitado, ai, que dó. Dó do Todo-Poderoso, do Salvador. As pessoas não sabem qual o propósito da sua morte. A verdade é que a comercialização do Natal e da Páscoa transformou esses fatos tão importantes numa época apenas de símbolos, principalmente no caso da Páscoa, de ovos de chocolate, de coelhos, presentes, comidas, que fazem sim tão bem a nossa vida, mas que não é o foco, não é o importante. Então eu quero agora, depois desta introdução, estudar com você qual é a razão e o propósito da vida de Jesus Cristo para desfazer, amados, os mitos que se estabeleceram com estas datas. Então eu queria começar pela primeira coisa sobrenatural que envolve o nascimento de Jesus. Vamos ver o seu nascimento. Em Mateus 1,18 está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, esse desposado é noiva, com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria ficou grávida não pelo modo natural de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher, mas a sua gravidez se deu de modo sobrenatural. Então você já começa a ver que tudo que envolve a vida de Jesus é sobrenatural. Por quê? Porque Jesus não é um homem natural. Jesus é Deus entre nós. E isto faz de tudo que envolve a vida dele algo sobrenatural. A gravidez de Maria foi sobrenatural. A unção do Espírito Santo veio sobre Maria e Maria ficou grávida. Vamos ver Lucas 1, 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então, o questionamento de Maria, amados, era óbvio. Porque nunca na história, nunca se tinha ouvido falar de um anjo que tinha aparecido a alguém com uma notícia sobrenatural de uma gestação. Nunca isso tinha acontecido. Pela primeira vez, um anjo vinha e avisava uma mulher de que ela teria uma gestação, uma gravidez sobrenatural que era promovida pela manifestação do próprio Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, o poder, com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não era filho dela, era filho de Deus. Muito bem. Então, aqui está a forma como Jesus foi gerado. Totalmente sobrenatural. Agora, presta atenção. Até este momento, nada tinha acontecido de extraordinário com Maria. Ela apenas estava ouvindo o anúncio do que se daria com ela sobrenaturalmente. Ela continuava sendo uma mulher ali, ainda sem gerar filhos. Ela ainda não estava grávida. Ela precisava assimilar aquela palavra que ela tinha recebido. Ela precisava crer na palavra do anjo. Ela precisava, guarde isso, crer na palavra do anjo. Nada tinha acontecido. Havia uma promessa, mas não havia ainda efetivamente a manifestação da promessa. Ela ouviu aquilo da parte de Deus através de um anjo. Para ela tomar posse da promessa, ela precisava crer naquela palavra. E diz o versículo 36 a 38. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Presta atenção. Então disse Maria, agora ela fala: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Neste momento, Maria engravidou. Neste momento. No momento em que ela recebe a palavra e acredita e crê e não questiona mais o anjo, nesse momento acontece o milagre da sua concepção. Quando nós, amados, isto é seríssimo, isto é lição para hoje. Quando nós cristãos recebemos e acreditamos na palavra de Deus, nós recebemos vida. Nós recebemos a manifestação das promessas de Deus. Quando você recebe a palavra do Senhor e acredita naquilo que Deus diz, alguma coisa começa a ser gerada em você nesse momento. Se você está acreditando nesta palavra, agora alguma coisa começou a ser gerada aí na sua vida. Hoje, Deus quer gerar em você algo sobrenatural. Vou repetir. Hoje, Deus quer gerar em você alguma coisa sobrenatural. Mateus 1,19 diz: mas José, seu esposo, vamos acertar aí a tradução. No original grego não é esposo, viu? A palavra é noivo. Eles não eram casados. Mas José, seu noivo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Uau! Amados, olha o drama de José. Vocês já imaginaram a confusão na cabeça desse moço? Naqueles dias, nunca isso tinha acontecido. Ela chega para ele e diz: José, passei no laboratório. José, fui ali no Del Boni Auriemo. Peguei agora o resultado. José, Josezito. Zezinho.
eu estou grávida. Ele disse, quê? Como? E quem é o pai? O Espírito Santo. Vocês podem pensar o que deu na cabeça dele? Que nó, que coisa louca. Versículo 20 em diante. Enquanto ponderava nessas... Eu imagino que ele ponderou a besta, irmãos. Ele deve ter ponderado para lá e para cá e pensado, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Não teve nem livre-arbítrio de José. Quero, não quero, aceito, não aceito. Não. É filho e eu já estou dando nome. Você vai pôr o nome dele? De Jesus. Agora, amados, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta tinha dito? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. 900 anos antes, o profeta já tinha dito isso. Dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, aqui não havia escolha, nem para Maria, nem para José. Amados, o que nós estamos vendo agora? Jesus veio de uma forma sobrenatural, porque ele é Deus. Segundo lugar, Jesus veio com um motivo, com uma razão. Está aqui clara. Qual foi o motivo? Salvar o seu povo dos pecados deles. Foi esse o motivo. O foco das pessoas, na verdade, hoje está onde? No chocolate, no coelho, no presente, nas comidas. Não pode comer carne. O foco hoje está no bacalhau. O foco hoje está em tudo menos nisto aqui. Mas o propósito da vinda de Cristo foi salvar o povo dos pecados. Quando o Senhor, através do anjo, disse, você vai lhe dar o nome de Jesus, Jesus do original, né, vem do nome hebraico Joshua, ou Yoshua, que significa Salvador. Então o nome dele já era Salvador. Ele veio para salvar os dele. Ele não veio para salvar os lobos, ele não veio para salvar os filhos do diabo. Ele não veio para salvar os que tropeçam na palavra. Ele veio para salvar aqueles que o Senhor predestinou, aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo, aqueles que Deus escreveu o nome no livro da vida, quando ainda sequer nós existíamos. Foi para esses que ele veio. Amém? Diga, graças a Deus ele veio para mim. 1 de Pedro 1:2 diz, eleitos, quem é eleito? Segundo a presciência de Deus Pai, a prognosis, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Teríamos que ser salvos, apesar de eleitos, pelo sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Muito bem, eleitos, somos nós. Quando Deus nos elegeu, ele já nos elegeu para a salvação. Agora, enquanto a pessoa não tem Jesus, amados, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, ela pode ter uma ascendência nobre, todos os graus de estudo desta terra, mas se ela não tem os valores de Jesus, ela não é nada. Ela é morta, é escrava do pecado, convive diariamente com o inferno, com a derrota, com as obras de Satanás, com o império das trevas. Porque Jesus é o único que salva. Sem Jesus ninguém está salvo. Colossenses 1:13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta é a obra de Jesus, nos libertar, nos transportar, nos tirar, nos libertar dos pecados. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus tem que passar por Cristo. Te livrou da lei do pecado e da morte. Então, antes de ter Jesus Cristo,
A pessoa está sob a lei do pecado e da morte. Ele veio exatamente para nos tirar do pecado e da morte. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele nos ungiu para nunca mais sermos derrotados por Satanás, nem um minuto sequer na nossa vida, amados. Então, Jesus é o melhor. Eu sei que tem muitos filósofos, muitos profetas que viveram aí na antiguidade, falaram coisas bonitas, fizeram coisas nobres, nós os respeitamos, mas ninguém se equipara a Jesus. Jesus é o melhor. Amém? Então, hoje, para todos nós que estamos aqui dentro, para os internautas, para onde este CD vai chegar, amados, hoje Jesus pode marcar a sua vida com um selo para a eternidade. Definitivamente. Mesmo aquelas pessoas que estão arruinadas, dependentes de drogas, com hábitos péssimos, com um tipo de vida que é só na base da escravidão, saiba que esta Páscoa, esta comemoração, pode ser a Páscoa da mudança da sua vida definitivamente. Esta pode ser a Páscoa da sua libertação. A Páscoa do final do seu sofrimento. A Páscoa, amados, do final do seu cativeiro. A Páscoa do final das garras de Satanás sobre a sua vida. A Páscoa da libertação da covardia, dos medos, das inseguranças, das depressões, porque Jesus veio salvar. Ele é Joshua. Ele está vivo para viver em nós, para nos tornar vencedores, livres, felizes, realizados, sarados, prósperos, bem-aventurados, bem-sucedidos, mais que vencedores. Esta é a Páscoa. Você entendeu o que é a Páscoa? É a passagem de uma vida velha para uma vida nova. Esta é a mudança que Deus quer fazer. Em Mateus 1, 23, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Infelizmente, amados, a tradição roubou esta verdade que está na Bíblia Sagrada. O foco da Páscoa deixou de ser a ressurreição, deixou de ser a nossa libertação da morte, deixou de ser a nossa libertação do diabo, do inferno, do império das trevas, deixou de ser a nossa vida eterna em Cristo Jesus. A tradição fez isso. Mas a Páscoa, para nós da graça de Deus, é a celebração da vitória, sim. A vitória sobre a morte, é a celebração da vida, é a razão da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé, é a razão da nossa salvação, é a razão da nossa liberdade. Quando se celebra a Páscoa, hoje, se nós quisermos chamar isso de uma celebração, porque é dia, porque nós estamos aqui num domingo que o mundo cristão comemora a Páscoa e nós estamos falando sobre o assunto. Quando nós, amados, resolvemos aqui celebrar a Páscoa, nós não estamos celebrando a festa dos judeus, que lembra a saída do Egito. Também não estamos aqui celebrando o Cristo carne, no cumprimento da lei, no seu sacrifício, na via crucis. Não aceite nunca mais essas celebrações mundanas. Não é o mundo que tem que ditar as regras de como se celebra Natal e Páscoa para os cristãos. Mas somos nós que sabemos a verdade, que a cada domingo nesta igreja celebramos a vinda de Cristo e a sua ressurreição, que temos que mostrar ao mundo o que é Natal, o que é Páscoa, amados. Quando você, todo domingo, sai da sua casa e vem à casa do Pai, você está celebrando Jesus Cristo. Porque Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa celebração, Ele é a razão do nosso domingo, Ele é a razão da nossa igreja. Quando eu saio da minha casa e venho para cá, eu estou celebrando quem? A mim? Não, eu estou celebrando o meu Jesus. Nós estamos aqui celebrando sim, mas em reconhecimento à ressurreição de Jesus. E para quê? Para que você aprenda a amar como Ele amou. Para que você aprenda a viver como Ele viveu intensamente a sua vida, o seu chamado. Para que você aprenda a glorificá-lo como você nunca o glorificou antes, sem ter este conhecimento. Hoje,
muitos aqui dentro, ou que assistem pela internet, por causa do Joshua, muitos vão ser curados, vão ser libertos, vão ser transformados, vão sair das opressões de Faraó, do diabo, vão sair das opressões do Egito, do mundo lá fora. Aleluia! Muitos hoje, por causa dessa celebração, celebramos a ressurreição de Cristo, o Cristo que está vivo. Muitos hoje vão ser dirigidos para uma vida nova, porque é tempo de grandes mudanças. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ele era Deus. Hoje é dia de libertações, hoje é dia de ressurreições, hoje é dia de vidas novas, hoje é dia de milagres neste lugar, porque sabemos o que nós estamos fazendo aqui, amados. Coisas maravilhosas e grandes podem estar acontecendo agora, porque Deus está operando em nosso meio grandes mudanças. É tempo de nós vermos que a glória de Deus se manifesta em nossos dias. Como? Você tem a unção de Cristo na sua vida. Tudo é possível a você se você crer hoje. Em 1 João 2,20 diz: e vós possuís unção que vem do Santo, que vem de Jesus, e todos têm de conhecimento. Diga, eu tenho a unção de Jesus na minha vida. E será que essa unção sai? Pode ir embora? O que diz o versículo 27? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Amém? Diga, a unção que eu recebi permanece na minha vida. Muito bem. E por que tudo isso? Por que tudo isso? Nós vamos ver, amados, agora, por que ele fez tudo isso. Por quê? Porque o nascimento dele foi sobrenatural. A vida inteira dele foi sobrenatural. A morte dele foi sobrenatural. A ressurreição dele foi sobrenatural. E esse Deus tão sobrenatural que só ele pode ser, ele está aqui nesta noite. Mateus 27 em diante diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Representava os nossos pecados, esse manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Versículo seguinte, 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Até a hora da crucificação foi sobrenatural, porque Jesus ali entregava o Espírito, e naquela hora, amados, diz a Bíblia que um terremoto aconteceu, ficou tudo escuro, e sepulcros, covas foram abertas, e muitos corpos, gente morta, gente salva, de eleitos, está aqui, olha, corpos de santos que dormiam, que estavam mortos, ressuscitaram. Você já imaginou que coisa sobrenatural? Cristo morrendo da cruz e um monte de gente saindo das sepulturas? Nesta noite,
onde você está entendendo Cristo morrendo na cruz por você, quem sabe você não está saindo hoje da sua sepultura definitivamente. Vidas hoje vão sair das sepulturas e vão mostrar que Jesus Cristo fez uma obra sobrenatural, que o mundo não acreditava mais na tua vida, a tua família não acreditava mais em você, os teus amigos escarneciam de você, deram com coisa na sua cabeça, fizeram pouco de você, mas o Senhor tem um momento em que Ele abre as nossas covas e nos tira delas. E Ele nos mostra a grande obra sobrenatural e mostra os que vêm. Versículo seguinte. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já imaginou? Isso não é normal. Nunca tinha acontecido isso. Você está vendo a vida de Jesus, o nascimento, a morte, a hora que Ele entrega o Espírito. Ele ainda está na cruz e as coisas estão acontecendo. O tempo todo as coisas estão acontecendo. Você está aqui agora e coisas estão acontecendo. O tempo todo Jesus está fazendo. O tempo todo tem coisas acontecendo. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nesse momento. Coisas estão acontecendo em termos espirituais. O centurião era um soldado romano que chefiava 100 soldados. E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Irmãos, aí eles viram. Ele ainda estava na cruz, eles estavam guardando ele. Quando eles viram aqueles sinais todos, terremoto, escuridão, sepulcros saindo, gente correndo, gente morta, aparecendo na cidade, diziam: uau! Era Jesus. Muita gente que tem duvidado de você que vem à igreja. Vai lá na igreja, virou crente, vai ficar fanático, vai ficar não sei o quê, vai dar dinheiro para pastor, que está duvidando do que está acontecendo na sua vida. Muita gente vai ver a obra sobrenatural de Deus em você e vai dizer: verdadeiramente Deus fez na vida dele. Verdadeiramente ele vai lá e tem Deus lá. Glória a Deus. João 20. Olha o que aconteceu. Isso foi na sexta-feira. Passou-se o sábado, guardaram o corpo de Jesus, embalsamaram, puseram uma pedra e puseram lá gente para guardar também. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, era João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Que sufoco, hein? Então, o que aconteceu agora? Que é tudo tão sobrenatural, mas eles não imaginavam que isto aqui, que nós vamos ler agora, teria acontecido. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Que medo, hein, de João? Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Era Pedro sanguíneo, né? Já foi logo: vamos entrar, vamos ver isso aí. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Por isso nós somos mais bem-aventurados, amados. Eles só creram porque eles tiveram que ver, eles viram. Você percebe a diferença? Aqui ainda é lei. Era tudo palpável, tudo visível. Jesus disse: mais bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Nós não entramos lá, não vimos os lençóis, não tivemos esta experiência, e nós podemos crer. Porque o dom da fé foi dado por Ele mesmo para os filhos, para poderem crer nestas verdades. Mas diz que aí entrou João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aí é fácil, não é? Ver e crer é fácil. Mas nós somos o povo do sobrenatural. Seguinte: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles ainda não tinham compreendido. Jesus anunciou, disse que isso ia acontecer,
mas eles não tinham entendimento. Por isso que Jesus, certa vez, disse para eles, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Eles não conseguiam nem imaginar uma ressurreição. Então, o que mais? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Interessante, né? Entrou Pedro, entrou João, eles só viram o túmulo vazio, mas os anjos apareceram a mulheres. Louvado seja Deus pela vida das mulheres. Louvado seja Deus porque em Cristo Jesus não há mais separação. Não há mais judeu nem grego, escravo nem liberto, homem nem mulher. Aleluia, né? Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amados, tudo sobrenatural. Esta história não pode virar apenas um filme para passar na Páscoa. Isto aqui é a nossa história de vida. Isto aqui é o sobrenatural que nos faz pessoas sobrenaturais. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Comece a dizer, diga, Deus está comigo. Diga para o seu irmão, Deus está com você. Diga, Deus está com você. Diga, Ele colocou uma unção na sua vida. Ele colocou uma unção na sua vida. Você sabe o que nós estamos celebrando hoje? Hoje nós estamos celebrando Jesus. Hoje nós estamos celebrando Jesus vivo. Hoje nós estamos celebrando Jesus aqui conosco. Hoje nós estamos celebrando Jesus em nós. E Cristo em nós, a esperança da... Hoje nós estamos celebrando um tempo de alegria. Ele é o cabeça da nossa vida. E Ele veio trazer graça e verdade. Você recebe isso em nome de Jesus? E o que essa obra toda fez mais, bispa? Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele igualmente participou. Por que ele teve um corpo de carne? Para que por sua morte, o corpo tinha que ir para a cruz, para ele morrer, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. Destruiu ou não? Destruiu, mas o diabo está aí, agindo nas vidas dos filhos da desobediência. Na sua e na minha não age mais, porque Jesus destruiu o poder que ele tinha de tocar em nós. Amém? Quem é nascido de Deus aqui? Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Versículo seguinte, e livrasse todos que pelo pavor da morte, nós tínhamos pavor da morte, a gente não tinha esperança, mas ele nos livrou. Aqueles que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, éramos nós. Seguinte, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Eu sou filha de Abraão por fé em Jesus Cristo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele foi o sacrifício vivo, ele foi a propiciação, ele se ofereceu por causa do nosso pecado.
E a consequência, 2 Timóteo 1,10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quem crê nesta palavra? Você tem vida e imortalidade. Diga amém. Diga, foi Jesus com sua morte que me trouxe luz, me trouxe vida e imortalidade. Porque eu creio nesta palavra. Então, amados, a morte não tem mais poder sobre nós. Jesus destruiu a morte para que nós tivéssemos vida eterna. Graças a Deus que Ele veio para destruir a morte, destruir as obras do diabo em nossa vida. Ele veio para amarrar o valente. Pare de falar, está amarrado, está amarrado. Está amarrado há 2000 anos, quando Jesus ressuscitou e despojou principados e potestades. Ele veio para nos lavar dos pecados, para nos justificar, para nos regenerar, para nos dar vida em abundância. Você recebe? Ele veio para trazer luz, a vida e imortalidade pelo Evangelho da graça de Deus. Se você crê neste Evangelho, se você crê nesta palavra que flui deste altar, se você diz hoje, como Maria disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Se você se submete, então você experimenta tudo que Deus tem para você. Nós não estamos servindo a um ídolo preso numa cruz. Nós não estamos servindo a um profeta que morreu. Nós não estamos servindo a um Deus morto. Nós estamos servindo a Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Nós estamos servindo ao Rei da Glória. Nós estamos servindo ao Cristo glorificado. Ah, e Ele está aqui esta noite. Ele está aqui ouvindo tudo isso. E pronto, e trabalhando e fazendo. Porque Ele não para, amados. Ele está aqui hoje. Pronto para transformar, para libertar o seu povo dos pecados, para uma vida de paz, de abundância e também para ter certeza da vida eterna. Ele trouxe luz à terra. Ele trouxe luz a esta igreja. Ele trouxe luz à minha vida. Ele trouxe luz à sua vida. E essa luz está aqui hoje brilhando e brilhando e brilhando e à disposição de quem está nas trevas. Graças a Deus, porque Cristo é verdade na nossa vida. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos legítimos. Nós vivemos a legitimidade do Evangelho da graça de Deus. Para nós, Jesus Cristo é o Deus único e verdadeiro. Eu encerro com Isaías 43, 19 a 21, que é a promessa desse que está aqui nesta noite. E que tira pessoas das trevas, e que abre sepulturas hoje, e que diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber a quem? Ao meu povo, não é ao diabo, nem ao filho do diabo, nem os descendentes da perdição, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, está aqui a eleição e a predestinação, para dar de beber ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. É isto que esta igreja faz. Nós celebramos a Jesus Cristo. Este nome na nossa boca tem poder. Ele diz que porá um caminho no deserto. Por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é esse caminho no nosso deserto. Quando nós olhamos à volta e dizemos não há nada, não há perspectiva, não há nada. Não há vida, está tudo seco. Está tudo seco. E eu estou exausto, eu estou cansado. Jesus é esse caminho no nosso deserto, amados. Se alguém está aqui vivendo num deserto, num ermo de vida, numa sequidão, sem rumo, sem caminho, sem direção, está se sentindo num deserto, cansado, oprimido, seco. O Senhor diz a você nesta noite que Ele mesmo põe um caminho no seu deserto. Um caminho para você andar. E mais, Ele lhe diz hoje,
Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa grande. Eis que faço mudanças sobrenaturais. Por quê, amados? Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Porque o nascimento dele foi sobrenatural, a vida inteira dele foi sobrenatural, a sua crucificação foi sobrenatural, a sua morte foi sobrenatural, a sua ressurreição foi sobrenatural. Cristo todinho é sobrenatural. Ele é um Deus de sobrenaturais. E ele diz, o que é impossível aos homens é possível para Deus. E ele diz, nada vos será impossível. Ele opera sobrenaturalmente. Hoje, ele está aqui e ele quer operar sobrenaturalmente. Por isso, nós vamos curvar as nossas cabeças agora. Ele conhece cada filho. Este Deus que é sobrenatural não se engana. Não se equivoca, não se esquece. Este Deus que trouxe cada um de nós a este lugar, já falou aos corações. E agora, Ele quer que vidas aqui entendam que só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus perdoa, lava, regenera. Só Jesus Cristo, só Ele, faz algo novo daquela coisa velha. Só Jesus pode pegar uma vida que é latão, velha, enferrujado, e transformar em ouro precioso nas mãos dele. Só Jesus abre sepulturas. Só Jesus tira os seus filhos, os seus santos, os seus eleitos das covas. Só Ele pode fazer o sobrenatural. Só Ele traz luz à vida daqueles que estão em trevas. Só Ele pode dar vida eterna. Só Ele. Por isso, nesta hora, se alguém está passando, atravessando um deserto, o Senhor está colocando um caminho para dar rumo, para dar sentido à sua vida, para dar direção aos seus passos. Ele é o caminho. Você tem que andar por Jesus Cristo. E Ele está lhe dizendo, eu tenho a água que descedenta. Eu vou colocar rios nesse deserto. Muitos rios, com águas puras. E Ele diz, eu sou o caminho, mas eu sou a água da vida. E Ele diz, quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água que é Jesus, essa água que é a sua voz que chega descedentando, está aqui hoje correndo deste altar. Está matando a sede de muita gente, está dando certezas, está dando alívio, está dando refrigério. Mesmo que você se sinta a pior das criaturas, Jesus ama você. Jesus morreu por você. Ele entregou a sua vida porque Ele lhe ama, para que hoje você pudesse ter vida e uma vida em abundância. Por isso, se você quer esse caminho, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Se você quer andar por esse caminho que é Jesus quem coloca, e encontrar rios que descedentam. Jesus disse, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês que estão em pé. Louvado seja Deus. Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nos reunimos neste santo lugar,
nós celebramos a Ti, Senhor. Nós não temos outro motivo de celebração. Celebramos o Cristo ressuscitado, que está vivo, que está aqui e que fala aos corações. E que trouxe nesta hora, Senhor, nesta noite, filhos amados que estão passando por desertos, Jesus. E agora o Senhor diz a estas vidas: eu sou o caminho, anda por mim. Portanto, irmãos, larguem outros caminhos. Não peguem mais caminhos paralelos. Não peguem mais atalhos. Atalhos dão em caminhos de morte. Só há um caminho, é Jesus Cristo ressuscitado. Deixe cair por terra hoje toda a tradição dos homens, todas as festas comerciais, as maneiras talvez que lhe ensinaram de celebrar este dia chamado Páscoa. O nosso foco é o Cristo que ressuscitou e que está vivo e que faz morada na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Por isso, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador no seu lugar mesmo, você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a Tua voz. O Senhor me atraiu até este lugar para falar comigo neste dia. E esta voz é tão forte que me fez entender coisas que eu não entendia antigamente. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui para me tirar de sepulturas, para colocar um caminho no deserto que eu me encontrava até hoje, para colocar rios, para que eu seja dessedentado. Por isso agora, Jesus, eu me reconheço como filho de Deus, como filha de Deus. O Senhor tem cuidado de mim. E se o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, nesta noite, eu morro para o meu passado. E eu ressurjo hoje. Eu ressuscito contigo para uma vida nova. E agora, Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único e suficiente Salvador, como meu Deus. E eu agora te confesso diante dos anjos, diante dos homens, diante da igreja, que Tu és o meu Senhor, o meu Deus, e que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Perdoa os meus pecados. Eu sei que eles já foram encravados na cruz. Não há mais maldição sobre a minha vida. Eu estou perdoada, lavado, perdoado, regenerado pelo poder da ressurreição. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que viu alguém do seu lado ficar em pé e fazer esta oração comigo, se você tiver liberdade para isso, estenda a sua mão, dê um abraço se você quiser e diga: que bom que você veio hoje, que obra linda Deus fez na sua vida, está fazendo. Você não será mais a mesma pessoa, louvado seja Deus. Rios já estão fluindo, rios, sinta-se dessedentado, amém? Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero que os ministros de louvor venham encerrar comigo. O Bispo Rai vem dar a bênção final. Não se esqueçam que nós temos culto na quarta-feira, culto de mulheres, quinta às 8 da noite. Espero ver você aqui. E enquanto nós não nos vemos, acompanhe pela televisão o novo pacto revelado das 8h30 às 9, de segunda a sexta, pela CNT ou pela internet, através do nosso site.
também ouça os programas da rádio, das 9 às 10 da noite. Nós todos temos que beber de tudo aquilo que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Como filhos amados, somos filhos que querem alimento bom. E alimento bom só o da graça de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esses profundos conhecimentos, ó Deus, que chegaram às nossas vidas no dia de hoje. Somos imensamente gratos a Ti, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela nossa mestra, a Bispa Solange, Jesus, canais do fluir da Tua graça, de conhecimento para as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelas Tuas misericórdias infinitas. Saímos deste lugar, Jesus, iniciando esta semana, plenos de conhecimento, ó Deus, cheios, ó Deus, do poder do Teu Santo Espírito e prontos, ó Deus, para enfrentar todos os desafios a partir de amanhã, Jesus, sabendo que em todos eles nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito, ó Deus, através dos nossos olhos iluminados, e te louvamos, ó Deus, porque esta noite nós crescemos mais um pouco no conhecimento da Tua graça. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e as mentes dos teus filhos em Cristo Jesus. E aqueles que recebem e tomam posse desse conhecimento, digam amém, amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado Amém. Agora e eternamente. Amém. Aleluia. De hoje em diante, nos próximos anos, todos que estão aqui, que ouviram esta voz, quando disserem Feliz Páscoa, agora vocês têm um entendimento muito bom, profundo e correto do que é a nossa Páscoa. Aleluia, Amém. Jesus.
Glória a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feliz Páscoa a todos. Até quinta-feira. Em nome de Jesus. Boa noite a todos.